Começando oficialmente o pós-jogo de, como eu falei aqui, acabei não gravando, 4-1 vitória, poderia ter sido 10. Pode seguir? Não, poderia ter sido 10. A eficiência é o que incomoda, independente de qualquer coisa, mas fez a obrigação bem feita. Eu tô falando pra cá como se eu tivesse aqui. Fez a obrigação bem feita, que é o que interessa pra gente, vence e eu posso dizer que convence ofensivamente, apesar da falta de eficiência. Poderia ter feito 8-9 aqui sem muito estresse. Eric disparadamente melhor em campo. E Eric dá razão pra gente quando a gente falava que Eric, com a bola que tem, não poderia ser o pior em campo do Vitória em partidas do Campeonato Baiano. E hoje ele mostrou que, que o que ele fez aqui... Vamos falar a verdade, Eric destoou como poucas vezes eu vi um jogador destoando em um campo de futebol. Véio. Verdade. Parecia um adulto contra uns adolescentes. Assim, sabe quando você tá brincando com os meninos mais novos, que você dá passe de letra, puxa a bola de um pé pro outro, aí dá tapa por cima, aí finge que vai chutar e sai. Eric destoou muito, velho. Positivamente, pra mim, disparadamente o melhor em campo. Também achei disparadamente o melhor em campo. Né, Eric fez realmente um jogo onde mais ficou notório a diferença de qualidade entre o Vitória e o adversário. Vitória não foi para o grito de guerra e a Tui não chamou, tá? Pois é. Então, meus amigos, tivemos também outras boas notícias no jogo de hoje. Acho que é mais um bom jogo de Ramon na temporada. Ajudou bastante no último terço, chegou, agrediu ali, né, o lado esquerdo, né, e o lado direito do adversário. Tivemos ali um Mateuzinho que no segundo tempo caiu muito o ritmo, mas que o primeiro tempo dele foi bom, perdeu um gol na cara, mas gerou muito volume. Baralhas e Martini seguraram um pouco a onda, mas fizeram um jogo ok também. Tivemos ali alguns que foram abaixo, a gente vai falar sobre isso. Eu achei a partida do Edenilson hoje um nível um pouco mais abaixo do que ele vem desempenhando, não é normalmente pelo lance do gol, não. Ele errou alguns passes bestas, errou alguma saída de bola que eu não estava acostumando a errar. Mas a verdade também é que, vamos falar sobre o Lucas Silva, que entrou muito bem hoje, fez um golaço e participou do lance do quarto gol, em um momento onde o Vitória estava chegando e irritando o torcedor, porque chegava e errava no último terço. Mas é um jogo onde a gente tem que tomar todo o cuidado, porque toda avaliação hoje é um pouco comprometida pelo nível do enfrentamento do adversário, que foi muito abaixo. Paulo, mas o Vitória fez o que tinha que fazer. Verdade. Paulo, o Vitória tinha que vencer e convencer. Verdade, venceu e convenceu. Não sofreu tanto, chegou com muita facilidade para fazer até 8-9, como o Léo falou aqui. Agora é um nível muito abaixo e a resposta tem que ser ainda mais contra o São Paulo. E eu acho que a própria torcida hoje tá com esse pensamento. Olha, muito obrigado, valeu aí, mas o importante é no sábado, tá? Hoje foi obrigação, sábado tem que mostrar que de fato é um time que vai virar chave, que de fato é um time que vai continuar se comportando com essa postura no Barradão. O ponto negativo hoje é que a gente teve ali alguns jogadores do time titular perdendo gols que não pode perder. Vamos falar sobre o René, que fez um gol, mas também um gol que ele tem um mérito pelo posicionamento, mas que não tem nenhum pingo de dificuldade o gol que ele fez, estava debaixo da linha e perdeu 2 gols que um centroavante com a camisa do Vitória contra a Juazeirense não pode se dar o luxo de perder. 2 gols na cara, um cara a cara com o goleiro e outro cara a cara com o zagueiro, né? Já que o goleiro nem estava no gol, ele acabou desperdiçando, né? Jean entrou muito discreto, mas depois participa da assistência para o gol do Eric. Gabriel Vasconcelos, já fala muito sobre o Gabriel, né? Que acabou errando ou não no lance do gol, mas de modo geral, a ideia do Vitória deu certo, mas poderia ter sido um pouco mais de tranquilidade. Claro que o nosso adversário facilitou o jogo, a gente anulou bem a Juazeirense, mas também a Juazeirense, o que errou de passe e dominou hoje foi um absurdo. E agora o Vitória deu a resposta que queria. Esperamos não perder o Arcanjo por conta dessa resposta, que ele possa jogar contra o São Paulo. E agora vi uma resposta ainda mais precisa. Porque ganhar da Juazeirense bem, Gessan, a gente chama de obrigação. Ganhar do São Paulo se comportando bem, aí realmente é uma resposta muito mais incisiva ou muito mais eficiente do que foi hoje. Antes de passar para a Gessan, é importante ressaltar também que a gente vai falar de Gabriel, a gente vai falar disso tudo, mas que hoje o elenco entrou inicialmente com a postura de realmente querer dar uma resposta. Os caras entraram em campo hoje entendendo a pressão que estava sendo criada, entendendo o contexto que precisava mudar, mas o grande ponto é, o jogo no Barradão, a gente tende a fazer isso mesmo. E principalmente, quando a gente está falando aqui que hoje é importante e que sábado é o mais importante, a gente também não pode supervalorizar algumas atuações. Eu não vi quem foi, tava vendo algumas pessoas falando no chat. Lucas Silva merece tomar a vaga. Calma. Vamos com calma. Lucas Silva entrou bem contra uma equipe que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo bem. Se ele não entra bem, nós estaremos preocupados. Não estou tirando o mérito dele porque ele realmente entrou muito bem. Mas calma. Lucas Silva fez seu primeiro jogo bom, de fato, talvez com a camisa do Vitória. Mas ainda é muito cedo, meus amigos. E principalmente, eu acho que o que fica de ponto de crítica hoje é a questão da eficiência. Mas, acima de qualquer coisa,
eu garanto, a gente pode errar, Deus me livre e guarde, a gente pode não ganhar de São Paulo, mas o nível de desconcentração que o grupo apresentou em alguns momentos, justamente porque o jogo estava muito fácil, a tendência é que isso não aconteça contra o São Paulo. A entrega, gente, não tem jeito, todo mundo aqui é ser humano, não estou defendendo, tá? Porque minha principal crítica é que os caras deveriam estar concentrados 90 minutos, mas também é um fato que quando você está no seu trabalho, que você tem uma situação que não exige tanto, você naturalmente acaba relaxando um pouco mais. Não deveria acontecer, o Vitória deveria ter feito 90 minutos da mesma concentração. Mas não fez porque o jogo se apresentou muito tranquilo. E, no meu ponto de ver, no meu modo de ver, a principal crítica que fica para sábado é, mais uma vez, a eficiência. Talvez a grande crítica. Mas, eu quero ver contra o São Paulo jogando essa bolinha. Pô, mas hoje não é parâmetro para nada. Não é porque goleou que tá tudo bem. Claro, o Vitória fez a obrigação. Não é porque o time desligou em alguns minutos que vai desligar sábado. São contextos diferentes, de um adversário diferente, de um campeonato diferente, de uma responsabilidade e de uma importância diferente. Então, no meu modo de ver, a gente não adianta a gente pegar esse jogo para ficar usando como parâmetro para sábado. O que tem que ser para sábado vai ser o Vitória dos 30 primeiros minutos contra o Galo ou vai ser o Vitória do restante do jogo contra o Galo? Vai ser o Vitória que foi melhor do que o Mirassol no primeiro tempo ou o Vitória que tomou um calor no final do segundo tempo? Acho que são esses parâmetros que a gente precisa ter. O jogo de hoje, mesmo com o Eric comendo a bola, não tá me dizendo muita coisa não, Paulo. Também acho, principalmente, acho que o debate para o final de semana vai ser o Vitória no primeiro tempo contra o Remo, que vai encontrar e também vai ser ineficiente, ou vai ser o Vitória do segundo tempo, que vai encontrar e vai matar o jogo? Vai fazer 2-0 e aí controla um pouco mais a partida. Hoje foi um resultado fácil contra um adversário limitado. Para ser justo, tá, Gerson? O Vitória também tornou o jogo fácil. Porque acho que o grande problema foi, por incrível que pareça, ter construído o placar muito cedo. Porque os caras entraram com muita vontade hoje. O Vitória entrou com a rotação lá em cima, com a intensidade lá em cima, abafou a Juazeirense, colocou nas cordas, chegou, fez 2-0, teve logo a terceira. E aí, depois disso, quando os caras viram, pô, velho, a gente entrou numa rotação que tá realmente parecendo que está enfrentando um sub-20 no treino. Aí começa a reduzir. Hoje, eu até falei isso durante a transmissão, essa falta de eficiência que teve em alguns momentos do jogo, pô, posso estar fazendo isso num 4-1? Porque o 4-1 depois, quando o Lucas Silva entra e desequilibra, é menos notório a gente falar uma situação dessa, mas aqueles pontos, os 2 gols de René no 2-0, o gol de Mateuzinho no 2-0, a jogada do Aito no 2-0, se vir um gol ali, de repente poderia causar um dano no Barradão de Vitória. Pô, teve chance, não matou, agora tomou o gol, poderia vir várias, até porque a gente sabe que a relação tá um pouco estremecida. Hoje o Barradão, a gente sabe que na Copa Nordeste, Léo, não vai ser uma presença tão grande, mas teve 5 mil hoje aqui. Não é somente reflexo, claro, do Vitória. Todos os times do Brasil estão tendo um público abaixo na temporada até aqui. Tem que ser justo aqui, tá? Mas a gente sabe também que se o contexto fosse diferente, poderia ter 8, 9, 10. Então tá um pouco estremecido essa relação entre torcedor e Vitória. E eu acho que essa eficiência hoje foi pela displicência do jogo. Em alguns casos é pela falta de qualidade técnica. Hoje eu não achei que foi pela parte técnica. Hoje eu achei que foi porque os jogadores ficaram um pouco displicentes. Tá 2-0, chutou de qualquer jeito, Baralhas teve uma bola mesmo, que Baralhas uma jogada clara. Contra o São Paulo, Baralhas tocaria a bola pra ele. Contra o São Paulo, ele enrolaria a bola. E ele acaba, não, tá aqui, vou chutar, de qualquer jeito. A outra jogada também, excesso de preciosismo demais em alguns momentos, de qualquer jeito, vamos aqui, tabelar pra chegar, fazer o gol com a bola e tudo. Então acho que hoje faltou um pouco de displicência. Agora, é isso. É um alerta pra mostrar que demos 4-1, mas no final de semana vai ser um top 4 do campeonato até aqui. Um São Paulo que oscilou, é bem verdade, mas já deu um 4-1 no Cruzeiro que meteu treino na gente. Então, um adversário muito limitado que o Vitória fez. Opa, teve hoje aqui, Léo, 12 chances pra fazer 4? Porra. Contra o São Paulo não vai ter. Não vai ter. Vai ter 5 pra fazer 2. 6 pra fazer 2. E aí a eficiência vai ter que vir. Antes de passar pra Gessan, eu queria falar logo rapidinho pra galera que tá chegando agora de Gabriel. A gente reviu o lance aqui e Gabriel primeiro, a bola entra na profundidade, ele faz uma boa defesa. O cara tenta driblar ele, ele faz uma grande defesa. Já começa daí. E a bola vai pro lado. Quando a bola vai pro lado, na minha visão, não tem erro nenhum o goleiro sair pra fechar o cara. Porque ele estava na jogada e se ele volta pro gol, ele poderia de repente, acredita, ele poderia abrir o campo pro atacante. Ele poderia fazer o ângulo ficar maior. Então ele fecha o ângulo. Ele poderia ter entrado de fato, como o Paulo falou, com o futsal. Fechando a perna, é verdade. Mas se vocês param pra ver o lance, o cara que eu peço pra ser titular e gosto, não pode estar afundado no gol. Ele sai do gol, o cara vê que ele sai do gol e dá o tapa. Foi Edenilson, gente. E não tinha ameaça, tá? Foi Edenilson, gente. Se tivesse uma ameaça na pequena área, Léo, eu entenderia. Sabe por quê? Porque se tem uma ameaça, como o Gessan falou, tava todo mundo marcado. Se tem uma ameaça na pequena área que tivesse solta,
Aí ele teria que ter saído mesmo, e aí o gol aconteceria. Porque a gente também ficaria, pô, se a bola vir numa ameaça pequena área, o cara faz o passe, o cara faz o gol, a gente fala, pô, por que o Denilson não saltou? Mas não tinha essa ameaça. Tava todo mundo marcado pelo que a gente viu aqui. A pequena área tava toda protegida. Então não precisava ele sair do gol. E aí eu acho que Gabriel cometeu um erro, sim, mas eu acho que eu tô com o Léo, que se a gente fosse colocar parcela, eu acho que Edenilson não protegeu a saída do Gabriel. Deveria ter protegido. E principalmente, tá? Quem a gente tá falando aqui é um cara que já admitiu publicamente que tem ranço com o Gabriel. E um cara que pede publicamente que Edenilson precisa ter mais chance. Mas Edenilson errou, gente. Edenilson tava no gol e ele sai, pô. Vocês que estão... Acho que a galera acabou o jogo no Barradão, a galera tá vendo a gente agora, voltando no carro, não sei. Vejam o lance, pô. Edenilson tá aonde a bola... Literalmente onde a bola passa, tá? Exatamente. Edenilson está literalmente onde a bola passa. Não é... Ah, não, Edenilson tava mais colado na trave, a bola vai do outro lado. Ele estava rigorosamente onde a bola passa. O cara para na frente de Gabriel, eu concordo com o Paulo, ele poderia ter fechado a perna. E aí Edenilson sai achando que entraria um passe que... Não tinha passe pra entrar. Tanto é que o próprio Edenilson volta. O próprio Edenilson tenta consertar a besteira que fez. Então, quem está falando aqui é um cara que tem muito ranço com o Gabriel. Mas Gabriel, no meu modo de ver, realmente, acho que o gesto técnico, ele poderia ter fechado a perna. Mas a perna direita, né? Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, é você dobrar uma perna, não as duas. Isso. Uma você coloca e a outra você deixa de lado pra poder bloquear. Né? Exato. De futsal. O gesto técnico ele erra, mas ele fez uma defesaça na bola em profundidade, porque o cara tentou driblar ele. E Edenilson tava... Gente, é literalmente, tá? Pode rever o lance aí. É onde a bola passa. Ele tá aqui, o cara para na frente de Gabriel, quando o cara para, ele sai. E aí, o cara dá o tapa, ele tenta voltar, não dá tempo. Então, essa foi de Edenilson. E lance de baba, né? O goleiro saiu do gol, todo mundo faz o quê? Vamos lá, como você tá no baba, no futsal, e o goleiro fala assim, eu vou pegar a minha. Saída do meio de campo, o goleiro quer bater no gol. O que é que todo mundo faz? Fica um dentro do gol, né? Rapaz, vai que essa bola bate, rebate, sobra aqui, eu tô aqui pra tirar, né? Faltou essa proteção também, acho que os dois acabaram errando, mas a parcela, acho que do Edenilson foi um pouco maior, porque Gabriel teve que fazer o que um jogador de linha tinha que fazer, mas não tinha ninguém. Porque se Ramon tá ali, Gabriel voltaria pro gol. Se Luan Cândido tá ali, Gabriel voltaria pro gol. Então, Gabriel teve que tomar uma atitude como jogador de linha, porque não tinha ninguém ali, e um jogador de linha não toma a atitude de fazer o que era de Gabriel, de fechar o gol. E agora realmente eu passo a projeção. É o que a gente fala, que os meninos têm que jogar pra pagar o preço e errar. Os meninos vão errar. Edenilson hoje errou. Isso significa que ele não tem que ter mais oportunidade? Não, ele errou. E assim, ele errou num contexto que não foi prejudicial, mas pode ser que ele erre em um contexto prejudicial. E a gente fala que a gente precisa pagar pra ver os meninos amadurecendo, e amadurecer é ver os meninos errando também. Acontece, velho. Até porque, Léo, quantas assistências na Mendes tem com a camisa do Vitória, Léo? Nenhuma? E Jean. Tem uma. Por isso que a gente falou, Paulo, é um enfrentamento pequeno pra Série A. Eu sei que pra Série A o que Jean fez hoje aqui é muito pouco. Eu sei que pra Série A ele não resolve nossos problemas. Mas o que a gente falou com a Copa Net foi isso. Aí colocou o Nathan Mendes em vários jogos. E aí o menino entrou hoje, ficou discreto com medo de jogar um pouco no início, soltando de lado, fazendo o básico. Aí a primeira que ele entra na área, ele fala, pô, vou chutar não. Toma, Eric, faça o gol. Inclusive, Gabriel também salvou Jean, tá? Sim, cometeu um erro. Gabriel também salvou Jean, que eu concordo com o Paulo, tem uma assistência. Gabriel salvou Jean, velho. Que Jean deu a bola muito curta. Ainda bem que Gabriel foi rápido, reagiu rápido, porque se Gabriel refuta, a gente tomava o gol. Então, repito, o que a gente tá falando aqui é um cara que não tem que ser titular de jeito nenhum do gol do Vitória. O titular é Lucas Arcanjo. Pra gente ele nem estaria aqui, né? Pra gente ele nem estaria aqui. Seria Thiago Couto aqui e Arcanjo e Gabriel estaria emprestado ou vendido do jeito que vocês quiserem. Aí eu tô concordando. Mas hoje ele salvou o Jean. E ele, ok, poderia ter fechado a perna, mas ele não foi o mal ocupado do gol porque ele faz uma defesaça. Então, Perfeito. não tem E como. principalmente, Léo, ele faz a defesaça e ele só tem que sair de novo. Porque ele teve que tomar atitude de jogador de linha porque não tinha ninguém ali. Exatamente. Se Ramon vai no enfrentamento, ele voltava pro gol correndo. Ainda teve Ramon, né? Oi? Ainda teve Ramon, a galera falou que parou no lance. Exato, então ele teve que sair porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém aí, ele falou, ó, vou ter que fazer o papel de jogador de linha. Porque se o cara tá com a bola aqui, ele tá fora do gol, ele dá as costas pra correr pro gol, o cara mete a bola no gol e faz o gol. Então ele tinha que bloquear, tentar bloquear, melhor dizendo. Tinha que ter alguém ali, como teve, só que aí, infelizmente, aí o Edenilson saiu. Muito além de sair do adversário e tudo, enfim, mas é muito importante o que nós vimos aqui em relação ao Eric, que há muito tempo que a gente vem sempre falando mal dele, a gente sempre... A gente sem razão, não, a gente com razão, porque a gente cobra, porque sabe o que ele tem que dar. Eric hoje foi... Eu não sei se talvez até 100%, mas se não chegou ao 100%, 99,9%. Para fechar, ele consegue fazer esse gol.
Ah, contra a equipe da Juazeirense. Gente, é o seguinte, se você tem uma briga na rua contra um bêbado, se você bate, pô, bateu num bêbado. Pô, se você perde, pô, apanhou de um bêbado, que é isso? Então esse jogo muito importante para sábado. É um jogo que tem uma relevância muito grande. Por quê? Os jogadores entraram em campo e a gente falou no início aqui da partida que os jogadores entraram concentrados, com um nível de preocupação quase zero, tranquilo, leve e sereno. É por conta do aniversário? Pode ter sido. Mas e se a gente tropeça? E se a gente toma aquele gol que o Lucas Arcanjo teve que sair? Esse que você citou agora há pouco. Então, assim, gente, é um time que a gente precisa... que precisa entrar sempre nesse estilo. Os gols que foram perdidos de René, Mateuzinho e companhia foram gols que eles não perderiam contra outros times maiores. E Gustavo falou, a melhor definição da partida foi de Gessan. Valeu, querido, obrigado. Porque assim, se é contra time grande, não, eu tenho que caprichar. Mas é contra um time menor, pá, de displicência. Mas aí é que tá a questão, você tem que definir logo, você tem que matar o jogo. Unanimidade, Eric, como o melhor em campo. Mas assim, é um jogo que serve e serve muito de espelho para o jogo contra o São Paulo. Porque a gente vai mais tranquilo, a gente vai mais leve de uma certa forma. Já pensou, Deus livre guarde, a gente empata ou perde esse jogo aqui com a pressão que a gente já está tomando? Como seria esse jogo diante do São Paulo? Então, tranquilo, show de bola, vamos leve, vamos tranquilo. O adversário é outro, perfeito, sem comparação, mas a gente entra dizendo... Os jogadores fizeram um pacto lá contra o G Ventura para o jogo de hoje, a gente não sabe, não tem certeza, mas teve alguma conversa, teve algo a mais. Mas eles podem dizer, a gente é capaz, a gente pode, então não vamos vacilar, principalmente dentro de casa. E falando em vacilar, é muito cedo, é o primeiro jogo, mas se eu tô falando de nível de enfrentamento, meu centroavante que fez gol em Corinthians e em São Paulo não pode perder o jogo, perdeu hoje. Eu ia falar sobre isso. A partida de René hoje... aumenta a preocupação para a nossa camisa 9? Preocupação, eu acho que não, a palavra não é preocupação, acho que é cedo ainda. Mas deixa um alerta, o alerta, acho que o alerta nunca esteve apagado. O alerta continua ligado. Meu alerta continua ligado. Meus amigos, se é um jogo com outro adversário, ele se matava, mas ele fazia o gol. Eu tenho quase que certeza disso. Agora, é um centroavante, foi contratado para fazer gol, não pode perder. Em displicência ou não, contra qualquer adversário, tem que botar a bola no gol. É porque os dois gols dele é bem diferente de alguns outros, né? Foi muito fácil os dois lances. Foram dois gols muito fáceis. É um cara a cara que era só tirar do goleiro e ele acabou tirando muito do goleiro. E o outro não tinha goleiro no gol, velho. Só tinha um zagueiro, ele chutou em cima do zagueiro. Assim como o Mateuzinho também cabeceia pra mim, né? No meio do gol e o goleiro faz a defesa, mas ali realmente... Foram dois gols, assim, muito fáceis. Para ele meter um hat-trick hoje e acalmar um pouco o ânimo. Talvez ele foi, Paulo, Léo, e você que está nos acompanhando. Aliás, cadê o nosso like aí, galera? A gente tá aqui já no pós, daqui a pouquinho entrevista coletiva. Vai, senta o dedo no like, vai ajudando a gente aí. Eu sei que vocês gostam do nosso trabalho. Agora, sim, eu tive a impressão que ele nem levantou a cabeça. Na hora do arremate. Debaixo da trave? É que ele tinha tanta certeza que ele ia fazer o gol, que não tinha ninguém, que ele nem levanta a cabeça, ele dá um toque... de qualquer jeito, sabe? E já tentando já sair pra comemorar. Então, se ele levanta a cabeça, eu tenho certeza que ele não perderia esse gol. Então, pra você foi mais displicência também. Com certeza. Eu acho que a palavra displicência hoje em alguns momentos cabe, concordo. Só que assim, meu ponto com o René é pra não falar só de coisa ruim, ele realmente demonstrou pontos positivos, tá? Eu vou além. É um adversário muito abaixo, mas em característica ele demonstrou ser superior a Caio em alguns pontos, Paulo. Um dos pontos é a fase defensiva. Salta pressão e incomoda muito mais a saída de bola do adversário do que qualquer outro centroavante do Vitória. Aparentemente, Léo, ele vai conseguir sair nessa profundidade melhor do que Kaiser chega. É mais rápido. Tem muitos lances que Kaiser também ataca muito a profundidade, mas por não ser a característica dele o arraste e a força, tampouco a velocidade, tem lance como foi no Bavi, lá da Fonte Nova, que ele arrasta, ataca, mas já chega sem perna. Já chega ali meio que desequilibrando porque não consegue ficar totalmente à frente do adversário. O René não, né? O lance que não estava em impedimento, ele chegaria com muita sobra no gol. Muita sobra. Se a bola vai ali em direção ao alvo, ele teria muita vantagem. Então, realmente, em relação a esse ataque ao espaço, o lance até, pra ser justo, o lance do gol que ele perde é um desmarque de ruptura que ele vai no espaço e o zagueiro fica longe de chegar. Mas muito longe. Eric vê rapidamente que ele falou, já fez o facão. Então, de fato, ele atacou bem o espaço hoje. Ele ajudou na fase defensiva. Pra ser justo também, né? Pra não ter só ponto negativo. Quem acompanhou a análise que eu postei, viu que um dos pontos que eu falei, galera, se tem uma coisa que René faz é finalizar.
Se a gente questiona que tem jogo que Kaiser não finaliza, que Renzo não chuta no gol, não espere isso dele, que ele chuta muito. E hoje ele teve 3 grandes chances. Então ele se posiciona bem, foi o que eu quis dizer, né, com base nessa estatística, nessa análise dele, que ele tá muito bem ali, né, posicionado para receber várias bolas de diferentes cenários. Ele perdeu o gol no jogada de cruzamento, ele fez porque não era como centroavante. Ele perdeu o gol atacando as costas da linha com 30 metros. E fez um gol de centroavante de área, aproveitando ali o bate-rebate. Então, é um centroavante que realmente mostrou alguns elementos, mas a gente entende também que a fase do Vitória hoje é o centroavante, ele precisa fazer gol. E o jogo de hoje não deixa nenhuma dúvida, é Kaiser sábado. Pois é, e tem outro detalhe também, não sei se vocês que estão aí do outro lado, vocês vão concordar comigo ou não, é um direito de cada um também, porque há muito tempo, Paulo, Léo e você que está nos acompanhando, a gente fala assim, pô, mas o Vitória não faz gol, a bola não chega no centroavante, então a gente não pode dizer que o centroavante é bom ou ruim. Chegou contra a Chape e chegou hoje. Exatamente. Contra então, a Chape chegou com 2 do primeiro tempo. Então, assim, um defeito que Foi talvez... a única, mas chegou. Um defeito que talvez a gente tinha e que está sendo reajustado. Ah, mas foi contra a equipe da Juazeirense e tal. É um adversário, gente, 11 contra 11. Mas a bola chegou. Não pode dizer que não teve oportunidade porque a bola não estava chegando. Disso aí, esse pecado a gente não tem mais. E pra sermos justos também, liga o sinal de alerta, mas a gente não pode ser hipócrita e não reconhecer que foi o primeiro jogo do moleque como titular, né? Sim, sim, sim. Tava fazendo gol no Corinthians, pra mim eu concordo com o Léo, e também concordo comigo de que eu fico preocupado, mas é o primeiro jogo do cara, né? Vamos esperar pra ver se vai ser uma sequência, se vai ser um padrão dele aqui. Na análise eu trouxe que ele tem uma conversão de grande chance difícil. Então eu até falei isso, mas não queria zicar o menino pra fazer o segundo gol até calar minha boca. Mas na análise eu falei que a conversão de grande chance dele não é tão alta assim. Ele tem 3 grandes chances pra fazer uma. E hoje foi a mesma coisa. Teve 3, fez uma, né? Mas ainda é o primeiro jogo. Vamos aguardar pra ver aí se ele vai manter essa oscilação de finalização ou se ele vai melhorar, né? Eu queria falar do Espanhol. A gente vai falar individual, mas eu não gostei de Aitor no segundo tempo. Errou muito, de fato. Mas eu tenho uma sensação que Jair Ventura vai com ele titular. Eu tenho convicção. Porque hoje... Tarja é meu titular, tá? Mas hoje eu acho que ele vai olhar e vai falar: Aitor fez o primeiro tempo justo, o segundo tempo ruim. E Tarja não fez um bom segundo tempo. Pô, eu acho que o primeiro tempo de Aitor na não cabeça foi justo. dele. Não, acho que foi bom. Ah, sim, perfeito. Eu acho que o primeiro tempo de Aitor, se a gente conseguir fazer esse exercício, se você que tá me ouvindo aí conseguir fazer exercício de separar os tempos, você vai concordar comigo. Se o ranço do segundo impactar e contaminar a sua avaliação do primeiro tempo, você não vai concordar. Mas o primeiro tempo de Aitor foi muito bom. O segundo foi uma tragédia. O problema foi esse, que o segundo tempo dele foi ruim. Agora, Tarzia puxou uma bola ou outra, mas eu não achei um segundo tempo que eu concordo com o Léo. Não achei um bom segundo tempo de Tarzia hoje, não. Eu esperava muito dele. E ele Esperava não- mais. Então foi bem. Ele é meu, mesmo, vamos lá, mesmo concordando que Tarzia não entrou bem hoje, ele é meu titular sábado. Mas eu tenho a sensação que a Ventura vai com Aitor. Pouco comentado que a gente tem a certeza, a convicção do time sábado. Pra mim também. Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido, Ramon, Baralhas, Martins, Mateuzinho, Eric, Aitor e Kaiser. Muito claro. Não tem como, não se pode até já... Alô, galera do canto, se quiser adiantar trabalho, já colocar o Bota provável... provável que eu já boto provável pro jogo do com São Paulo. Tá aqui na do tela. São Paulo aqui na tela já. Porque não tem como não ser esse, né? Kaiser é poupado do jogo de hoje, Natan Mendes controle de carga, Denilson não joga e acabou falando hoje, então é esse time, né, Gerson? Perfeito. Excelente colocação. É um provável. Eu também não acredito que ele vai sacar o Aitor, não vai colocá-lo de primeiro, eu também não acredito nisso. E para nossa desensorte, nós não teremos o nosso capitão e não teremos o nosso volante, né? Que Pra são sábado? grandes destaques no Sábado? brasileiro. Não, eles jogam. No... Baralhas e Martins jogam. Eles cumpriram a suspensão agora. Não, cumpriram porque teve a outra Da partida Chapecoense, anterior. Então, perdão, retiro o que eu disse. Quer matar do Retiro coração, o que eu disse. Não, retiro o que eu disse, Quer me perdão. matar do coração, né? Então Me assim... tremi 3 vezes aqui. Então assim, é o provável time, sim, e eu acredito que com esse mesmo espírito que a gente entrou aqui hoje, com esse mesmo espírito tem que ser contra o São Paulo. E só... Diga, Não, termine. a gente sabe que é um time mais qualificado, mas a gente tem condições de vencer o São Paulo aqui dentro. Eu vou além, tá? Meu titular é Tarzia, tá? Aitor no meu time é banco sábado. Mas ofensivamente no primeiro tempo e ofensivamente no segundo tempo com Tarzia. Coletivamente fluiu mais com quem? Hoje com Aitor. Consideravelmente. Verdade. Eu tô falando de triangulação, eu tô falando de ataque ao espaço do lateral, com ele botando o lateral no jogo. Eu tô falando de vir buscar a bola mais embaixo pra construir segunda fase de construção. Fluiu muito mais com ele hoje. Eu não iria com ele, eu iria com Tarzia.
Mas hoje, dentro do nível baixo que ambos enfrentaram, Aiton impactou muito mais que Tarzan. A bola pra René, que ele perde o gol no primeiro tempo, foi de Aiton, né? Foi. Foi de Aiton. E a bola que Não, mata... aquele pé foi Luan Cândido. Oi? Foi Luan Cândido, na profundidade? Que ele chuta pra fora? Esse foi do lance do gol, João Cândido. Ah, foi do lance do gol, tá. O Luan Cândido que começa a jogada do gol. Mas o lance que René perde foi uma tapa de primeira de Aiton. Foi. Ele solta de primeira. O lance de Mateuzinho, que ele perde o gol de cabeça, quem acha o passe pra Ramon É em profundidade é Aiton. Exatamente. Então realmente foi um jogo bom dele, ofensivamente falando. Hoje, no primeiro tempo, no segundo tempo não. A gente diria o quê? 50-50? Sim. Mas hoje o problema é que Aiton foi 50-50 e Tázia foi 20. Pô, eu só discordo do 50-50. Eu acho que Aiton foi 60 ou 70 e no segundo tempo foi 30-20 Ah, eu entendi. 50-50, Seria- tipo assim, é que- foi bem mal. No primeiro, bem no primeiro primeiro tempo, e Ah, no não, segundo. Aí tudo bem, sim. tudo bem, tudo bem. Porque, tipo, já vou falar logo não. Na Ah, aqui, sim, 7 sim. no primeiro tempo e no segundo tempo 2. Perfeito, Essa perfeito. pegada aí. Mais ou 9, menos média 4,5. E eu acho de novo que aquela minha teoria hoje se concretizou. O lance capital dele perdendo o gol puxou a galera pra uma avaliação de que ele foi mal o jogo todo, e isso é verdade. Ele voltou mal, a gente tá falando aqui, concordando com vocês, que ele voltou mal, estamos concordando que ainda não é o suficiente pra ser titular. E que ele não é nosso titular. Exatamente. Mas o primeiro tempo dele foi bom, pô. Ele teve umas 3 achadas no mínimo aí, no primeiro tempo. E Aiton sempre vai trazer esse debate, né? Mas enfim, faz parte. Pode continuar, Gerson. Não, é só isso aí mesmo. Agora, concordo contigo em relação ao Tarzia. Esperava um pouco mais dele hoje. Perdeu o gol? Você acha que perdeu o gol? O segundo, aquele chute, acho que não foi o gol perdido, Eu mas também acredito que não. poderia ter feito. Esse é o ponto. É aquela história que você Não achei perdido. É aquela história que você tem a oportunidade e você não faz o capricho. Você faz de qualquer jeito. E aí, quando você faz de qualquer jeito, a tendência é não ter, não ter êxito na jogada, digamos assim. Rapidinho, Lídio, você tá aqui sempre por aqui, meu irmão. Um abraço. Eu vou repetir, acho que pela 6ª vez. Aiton não é nosso titular sábado. A gente tá deixando isso claro há 15 minutos, tá? Que nosso titular é Tarzia. O fato de Aiton não ser meu titular sábado não anula o fato que hoje ele jogou melhor que Tarzia. No primeiro tempo. No segundo tempo ele foi um desastre. Mas ele não é meu titular. Só pra deixar claro, tá? E principalmente, Paulo, eu acho que a galera tá questionando no chat, mas a galera não tá pensando no ponto principal de questionamento. Jair Ventura colocou Aiton titular hoje. E Jair vai colocar Ventura contra o São Paulo. colocou Aiton titular contra a equipe do Cruzeiro. E vai colocar titular contra o São Paulo, porque Jair Ventura, isso não sei se é um ponto positivo ou negativo, mas ele é muitas vezes previsível. Eu acho que não tem chance de Tázia ser titular contra o São Paulo. E não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Pelo amor de Deus, mas eu não... Porque já falaram 5 vezes aqui que a gente tá defendendo a titularidade de Aiton. Imagina, tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Eu acho que ele vai com esse time. Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Baralhas, Martins, Mateuzinho, Aitor, Eric e Renato Kaiser, tá? Talvez, como o Léo falou, se René faz os 3 gols hoje, mete um hat-trick, aí eu acho que ele balançaria. E vou além, tá? Ele balançaria ao ponto de tirar René pra poupar ele. E colocaria o Renzo Lopes. Agora, outro ponto, né? Temos que ficar ligado em Lucas Arcanjo, pra se de fato foi só um susto, né? Eu espero que não, porque embora Gabriel tenha tido algumas boas ações e teve um erro no lance do gol, né? Mas que Edenilson também comprometeu, a gente sabe que Arcanjo é muito mais confiável do que ele. E Diego mandou, você acha que mesmo após as vaias, após a treta com a torcida, ele vai com Aiton? Irmão, isso não diz nada pra Jair Ventura, não. Irmão, Jair Ventura chegou e botou o Mateuzinho 4 meses no banco e tava nem aí, pô. Jair Ventura manteve o William Oliveira titular no começo, que ele retoma a titularidade, com a galera pegando no pé. O William Oliveira roubava 4 de 7 bolas, errava um passe. A desgraça! E é titular do time de Jair Ventura até a reta final do campeonato, irmão. Querendo ou não, convicção ele tem. Eu não acho que tem nada a ver, sabe? Eu acho que ele vai manter a convicção dele. Ele vai falar que na cabeça dele o time rendeu mais com o Aiton. E minha teoria... Minha teoria não. A informação que eu trouxe antes do jogo, que eu conversei com várias pessoas internamente, e que quando várias pessoas... Eu falei isso antes do jogo, tá? Você que não ouviu. Quando você fala com várias pessoas e várias pessoas têm o mesmo discurso, você se pergunta se não é um pensamento geral, coletivo sobre o assunto. Eu perguntei pra várias pessoas antes do jogo e todas falaram a mesma coisa. Pô, pessoas diferentes falaram a mesma coisa. Pô, mas Tarzia impactou mais quando entrou em jogo. Aiton é bom jogador, tá mal, mas é bom jogador. Não, mas Tarzia é uma boa opção aí pro segundo tempo. Aiton tem que ter sequência. Então, quando você pergunta pra 4, 5, 6 pessoas a mesma coisa e o discurso coletivo é o mesmo, parece que, inclusive, dentro do clube, principalmente depois de hoje com o Aiton começando a titular, parece que essa é a ideia mesmo.
é que Aiton vai ser o titular de Jair Ventura, tá? Mas vamos aguardar. E Vamos também, levar- desculpa, Paulo. E também tem um detalhe que Jair Ventura de ser aquele cara mais autoritário. Não, eu quero dessa forma. Eles não vão dizer como eu vou escalar o meu time. Eu tenho essa leve sensação em relação ao técnico Jair Ventura. Vamos montar um debate aqui, já que são partidas semelhantes. Não vou dizer que são iguais, tá? Semelhantes. Já que ambos voltaram abaixo do que jogou no segundo tempo. Quem jogou mais, Aiton do primeiro tempo de hoje ou o Tázia do primeiro tempo contra o Botafogo da Paraíba? Tô colocando o mesmo nível de enfrentamento. Ambos foram titulares Aiton. e voltaram abaixo. Aiton o quê? Tárzia? Tázia jogou mais contra o Botafogo no primeiro tempo do Isso. que Aiton jogou hoje? Pra mim, sim. Só pra... Porque, assim, é concordo. porque a gente chamou Tárzia de guerreiro sozinho que mata mil, né? Naquele primeiro tempo. Então foi Ele Tárzia. jogou com os reservas, né? Eu acho que Tázia jogou mais também contra o Botafogo no primeiro tempo do que o Aiton hoje. E ainda tem isso que jogava contra ele, né? Que Tázia fez essa partida sem os titulares. A verdade é que Tázia só começou um jogo com os titulares, né? E meu volante foi expulso no primeiro tempo. Verdade. Verdade. Muito bem lembrado. Diga, Dessan. Não, era isso mesmo. E foi tanto que a gente ainda disse, ó, logo, logo ele vai dizer, vai ser o titular. E a gente ainda disse, ó, e aí, Ventura, o Tázia tá colocando aí uma pulga na sua orelha. Você vai ter que repensar, porque é um jogador que realmente merece a titularidade, logicamente, que não por conta de um jogo só, que a gente nunca faz essa leitura. Jogador excelente no jogo só e jogador pior de todos no jogo só. A gente não faz essa leitura. E vocês acompanham aqui o canto, sabem disso. Mas assim, é um jogador que dentro em breve, eu acredito que vai assumir a titularidade. Tárzia, pra mim é questão de tempo. Pra mim Não, é questão e de não tempo. vai demorar muito. Pra mim é questão de O tempo. grande ponto desse debate todo que a gente tá tendo aqui é que, e complica ainda mais o debate, não que a gente considera hoje quem tá jogando mais, porque a gente considera que o Tázia impacta mais, beleza. Mas o grande ponto, eu acho que dificulta o debate, é que são dois jogadores com características extremamente distintas. E isso é um fato que a gente, às vezes, não coloca no fator. Aiton é um jogador de achada, de passe, de construção, de associação, que vai atacar ali o espaço em alguns momentos, mas que vai colocar, pelo menos em um jogo, ele vai colocar alguém na cara 2 vezes. Jogando mal, tá? Jogando mal, o Aiton vai deixar alguém na cara. Sempre foi assim. Só que Tázia é diferente. Tázia é jogador explosivo. Ele vai pegar a bola, vai pra dentro de 1, 2, 3. Ele vai driblar 1, 2, 3. Ele vai levar pra finalizar. Então, são jogadores que mudam a forma que o Vitória joga. É isso que eu quero trazer. Que não é um debate tão simples como a gente imagina aqui. Porque tem vezes que o treinador fala assim, poxa, eu vou com o Eric na direita, que ele vai puxar pra dentro toda hora e vai puxar contra-ataque. Ele e Mateuzinho são jogadores que vai pra dentro. Se eu colocar Tázia, vai ficar um time muito direto. Eu vou querer alguém que controle mais. Que faça o que Aiton fez no primeiro tempo, de chegar com o Mateuzinho, ó. Respira o time aí, calma, toca a bola atrás. Só que tem jogo que a gente ia falar assim, ó, ele vai com o Aiton, só que o jogo, o corredor vai estar aberto, o adversário joga com a ala na última linha e vai ter alguém pra levar essa bola em velocidade no espaço, vai ser Aiton? Não vai. Não vai. Vai ser Tázia. Então, isso é um fator que dificulta ainda mais o debate. E o fator principal é qual dos dois a galera gosta mais. Sabe, a nossa torcida, não vou falar que é hipócrita, não é hipócrita, mas a nossa torcida se contradiz. Nossa torcida fala que falta um meia de criação no Vitória. Mas o cara que a gente tem com característica mais próxima desse meia clássico, a galera quer matar. Pela característica, não pela característica, porque o segundo tempo dele foi ruim, independente de característica. Mas o cara que tem a característica mais próxima desse meia, que a galera fala tanto que tá fazendo falta. Por exemplo, a achada de Aiton pra Ramon é a achada de meia. A achada de Aiton pra bola de René é uma achada totalmente do meia que a torcida do Vitória reclama que não tem, pô. Mas, na característica do Barradão, é Tázia. Agora, eu digo e repito, mais um dia que eu gostaria de ter visto o Aiton centralizado. É mais um dia que eu queria ver Aiton fazendo a função de Matheus. Ele não vai fazer o que o Matheusinho faz, mas a função. Flutuando por dentro, achando bola por dentro, saindo de dentro pra fora pra triangular, beleza. Mas ele partindo do meio de campo. É isso que eu queria ver e aparentemente, Paulo, não vai rolar. Porque hoje poderia rolar e não rolou, velho. Mas eu queria ver Aiton centralizado. E eu não consigo ver, velho. E Lucas Silva? Passou na frente de Pato, de Oswaldo e de Fábio. Passou. Concordo. Muito pouco, tá? Muito pouco ainda pra cravar que, vai ajudar, tem que botar na série. Calma. Dá pra entrar contra o São Paulo se precisar? Dá. Mas muita calma nessa hora pra não acabar hipervalorizando o que foi feito hoje. Mas muito bem o jogo dele, né, Gerson? Perfeito. É o que eu tinha comentado aqui, que a gente não faz uma análise de um jogo só, se pra ruim ou pra bom. Mas ele hoje mostrou que também tem vaga nesse time.
Logicamente que não é o caso, não, já tem que ser titular contra o São Paulo. Não, longe disso, a gente está apenas naquela dosagem, né? Tem que dosar. Aquele remédio homeopata tem que ser dosado. E em relação a Tárzia e Aito, só para fechar aqui essa discussão, Jair Ventura tem um jogador que parte para cima para definir e tem um jogador que deixa alguém para definir. Aí vai depender do jogo para quem ele vai usar. E nas duas situações a gente perde muito gol. É exatamente isso aí. Esse é o Acha e problema. perde. Nas duas situações a gente perde muito gol. Meu time pra pegar o São Paulo não tem Aito, tem Tárzia. Seria a minha mudança. De resto seria igual. Lucas, Natan, porque não tem outro mesmo, não tem o que fazer. Kaká, Luan Cândido e Ramon, Baralhas, Martins, Mateuzinho, Eric, Tárzia e Kaiser. Esse seria o meu time. Mas eu acho que ele vai com Aito mesmo. De repente ele pode fazer isso aí também, viu, Léo? De repente ele pode vir e sacar o Aito e colocar o Tárzia. É difícil? É. Impossível? Talvez não. Cabeça de técnico a gente nunca entende, né? A verdade é essa. Quando a gente pensa que é uma coisa, ele vai e aí ele faz outra completamente diferente. Mas eu tô levando muita fé na expectativa, na energia que foi deixada hoje aqui no Barradão, com o espírito que os jogadores entraram para essa partida diante da Juazeirense. Com esse mesmo espírito tem que ser contra a equipe do São Paulo. E aí sim a gente vai ter muitas chances de vencer esse jogo. E Josué tá mandando isso aqui, desde o começo ele tá certo. Bizarro que mesmo a gente ganhando 2 seguidas, estamos em segundo no grupo e podendo cair pra terceiro amanhã, caso o Asa vença a sua partida. É mesmo? Mas principalmente é o desequilíbrio dos grupos que a gente imaginava, né? Eu falei aqui, galera, quando saiu o sorteio, comentei no chat, na live, etc., que parecia que os grupos ficariam muito desequilibrados e vai se confirmando, né? Os grupos vão ficando desequilibrados e, óbvio, como a gente é vitória, obviamente o desequilíbrio tá pro nosso lado. Lógico, evidente, né? Óbvio que não poderia ser diferente. Mas, de fato, realmente tá a pontuação, a tendência é A ficar derrota desequilibrada. pesou, né? A derrota pesou. A derrota pesou. E como pesa, né? Ou como pesou. Gessan, fica aí, vamos pro individual? Bora, rapidinho. Vamos? Lucas Arcanjo, Paulo. O Lucas Arcanjo fez uma defesa que ele fez exigido, 2 tempos, tá 8, né? 8. Não Também foi- vou com 8. Oh, desculpa, Paulo. tipo, vamos deixar o Gabriel por último, né? Mas Edenilson. Eu não. gostei. Edenilson tem que ter mais oportunidades. É meu titular contra o Piauí. E se for bem e Natan matar a bola, é meu titular contra o Corinthians. E hoje foi muito mal. Também achei Edenilson hoje muito mal. Eu vou dar uma nota 4 pra ele. 5. Vou passar pano para o menino da base. Esse aí eu aceito que falem que eu tô passando pano. Bem votado, 4,5. 4,5? É. Kaká. Não gostei muito, não. Também não gostei, não. Achei que tava um pouco ali perdido em alguns momentos do jogo. Achei que tava desligado. Nota 5. Não tava com a cabeça. Me pareceu não estar com a cabeça no jogo. Não sei se ele sentiu falta de Camutanga, de repente jogando do lado de Luan Cândido e também do próprio Edenilson. Enfim, o desentrosamento talvez ficou meio que perdido, mas contra O o que é um adversário problema, que né? também... O que é um problema. Porque sábado é ele e Luan. Exatamente. Então, 5,5. 5,5. Tô nessa, 5,5. Luan Cândido. Gostei. Acho a partida ali nota... 6. Nota 7. Eu gostei de Luan. Eu acho que ele faz muita falta besta às vezes. Eu acho que. Mas, de pra modo geral, saiu bem pro jogo. Eu vou falar a verdade. Pra o desespero que eu senti quando ele tava vindo, ele. Hoje não me passou o desespero. Pra mim, isso é um grande avanço. Eu passei um desespero muito grande quando eu soube do nome dele e falei pra Paulo. E contra a Chapecoense ele também entrou bem, né? Entrou bem. Vai ser o titular, espero que ele se recupere, né? Porque só temos ele, né? E eu sou da teoria que quando o zagueiro não é citado, já é um grande ponto. É. Então, pra mim, Luan Cândido 6,5. Não E saiu bem comprometeu. pro jogo, né? Participou de um gol. Exatamente. Bolada. Exatamente. Bolada 6,5 de também. Luan. Bolada de Luan. Vamos já agora para Ramon. Baita jogo de Ramon. Baita jogo, velho. Pra mim, o segundo melhor campo. 8,5. 8,5. Pra mim, o segundo melhor campo. Pra mim, só perdeu pra Eric. 8,5 também. Aliás, já há algum tempo que ele vem nessa sequência, a gente espera que continue essa sequência dele, que tem melhorado bastante. Só um detalhe, Samori perguntou, vocês realmente iriam com o Luan Cândido contra o São Paulo? Irmão, um abraço, tá, Samori? Tamo junto. E vai com quem? Pois é, irmão. Entendeu, bro? Edenilson não joga, irmão. Camutanga não joga, Edu não joga, Richelli não joga. Vai com o Neres? Não. Vai com quem, irmão? Vai com o Kaique improvisado pra Kaká e pra esquerda? Não. Rapaz, eu tava procurando aqui porque eu fiquei em dúvida se aquela bola pra René foi de Ayrton, mas olha aqui, velho. Vou trazer aqui pra vocês. Meu, não é possível. O que foi? Meu Deus, tirei. Segue. Vai com Cândido e Kaká. Gente, é claro que é Cândido e Kaká. Vai ser quem, porra? Vai ser Kaique e Cauã? Não vai, pô. É Não Cândido e Kaká, pô.
Pô, só tem isso, pô. É, só tem esse, pô. Não é tipo assim, ah, meu Deus do céu, tem que fazer algo diferente. Não tem o que fazer, pô. Não tem, exatamente. Não tem o que fazer. Bora. Baralhas. Rapidinho. Ramon falhou no gol. Eu não achei que ele falhou Acho no que gol, ele não. parou. É. Mas falhar, pra mim, foi... Primeiro, o Gabriel poder fechar a perna numa escala muito menor e Edenilson foi o maior erro do gol. Aqui, Bora. ó, achei. Foi Ó a bola Aito? de Aito. Foi Aito, né? Bola de camisa 10. René não pode perder esse gol, não. Meu Beleza. Deus do céu. Não pode, não. Bota na tela aí pra galera ver. Não pode dar copyright. Do Sportnet não pega não, que é o YouTube. Assim, ó. Então, beleza. Bota aí pra galera ver. Paulo, se der provavelmente- copyright, eu vou me retar com sua Não, cara. provavelmente saiu... Não, agora aí, ó. Aí, agora. Agora, Eric pega a bola. Aqui. Aí, Aí. aí. Aí o tapa de Aito. Aí. E Renê. Por cima, pai. Aí já dizia Osvaldo, né? Osvaldo pra Faz Ramon. aquela, negão. Faz aquela, Ele negão. tem que falar pra René. Faz aquela, meu irmão. Porque Ramon fez. Porque Ramon a semana depois Verdade, fez. verdade. Ramon a semana depois fez. Renê, aquela. E foi um tapa de primeira, hein? Baralhas. Não foi Baralhas hoje. Eu achei que foi mais transpiração do que Baralhas. Não foi Baralhas hoje. 6. Tivemos mais a transpiração de Baralhas do que necessariamente o jogo de Baralhas. Nota 6,5. 6 porque Baralhas eu espero, além de transpiração, bola no pé. Eu fico com 6,5 também. O nosso capitão, ele... E o outro, pra mim, Incrível. foi mais abaixo do que ele. Martínez também achei. Pra mim, 5,5 pra Martins. Eu vou pra 6 pra Martínez. Rapaz, Gerson? eu tô acostumado tanto da nota boa pra Martínez que às vezes, quando a gente tem que dar uma nota ruim, a gente Dói o fica coração, né? Dói o coração. Eu passava isso pro Matheusinho no passado. 6. Vai. E repito, um 6 pra Baralhas é porque não foi bom, não, tá? É. Um 6 pra Luan Cândido passa. Um 6 pra Baralhas não passa, não. Mateuzinho. Até o lance que ele perde o gol era uma partida nota 9 pra ele. Isso, Aí ele depois perde o gol, de um segundo tempo ele erra a decisão, volta ali, parecendo que tava sofrendo muito desgaste físico, nota 7. 7,5. Rapaz, é meu Sabe por quê? Deus. Sabe por quê? Sabe por que é 7,5? Porque também, Paulo, infelizmente, com a latente falta de eficiência, eu acho que só ele faria aquele gol ali, velho. Talvez só ele e Eric. Me convenceu, 7,5. É isso que é foda. 7,5. Entendeu? Acho que se a bola cai no pé de qualquer outro ali, eu não sei se sairia o gol, é exceção de Também Eric. acho. Mas ele fez. Inclusive, outra coisa que ele fez muito bem na jogada, tá? Não que o jogador não tenha potencial, mas Martins tentou roubar a bola dele e falou, não. Ele olha que ele dá uma chegadinha assim, Martins, chuta, não, deixa com o pai. 7,5 pra Matheusinho. Vamos de unanimidade. 7,5 pro baixinho. Vou deixar o melhor em campo por último, né? Mas vamos falar sobre Aitor. Eu já falei aqui, primeiro tempo nota 7, talvez 8, até segundo tempo nota 2. 7 mais 8, 9, média 4,5, vou aumentar pra 5. Gerson? 5,5. É porque o segundo tempo foi muito ruim, velho. Foi daquele jeito o segundo tempo. ele errou tudo, mas nota 5 pelo primeiro tempo. 6,5. Não é uma nota ruim, não, de forma alguma. Ele poderia ter participado de 4 gols hoje. É isso que me pega em Aitor, sabia? Ele é um fenômeno futebolístico diferenciado. Eu tô falando que ele me matou no segundo tempo e ele poderia ter saído com 3 assistências, pô. Do jogo. Ele que cobra a bola da bola parada, que acontece o primeiro gol, não é jogada dele, mas ele sempre tá na cena do crime, né? Pra bom ou ruim. Essa é a frase. Ele sempre tá na cena do crime. Ou pra irritar a gente e errar pra cacete. O que foi isso? Não, peraí. A gente vai ter que conversar sobre isso. O que foi isso? De onde Rapaz. caiu uma garrafa vazia aqui? Que não tem nada aqui em cima, pô. Rapaz, eu tenho medo desses negócios. Ninguém, pô. Véi, Deus é mais, vamos pra casa, velho. Quarta-feira, hora desses. É maluco? Tá repreendido em nome de Jesus. Eu tava aqui em cima, ó, deve Sangue ter... de Jesus tem não, poder. Não, foi o vento batendo. Não tinha água aí, não, Léo? Tinha. Não tinha Foi água, água, foi água que eu bebi. Deus é mais, velho. Foi água que eu bebi. Aí, ó, tá vendo? Foi água que eu bebi. Eu vou deixar o óleo ungido aqui agora, mano. Foi água que eu bebi, bora. Já mandaram mensagem, galera, entra entre intercessão aí, que o povo tá quebrando aqui. Pelo amor de Deus, velho. Deus é mais, porque caiu do nada, velho. Do nada, velho. Do nada. Ele foi exatamente no meu óculos. Assim. Não, eu tenho medo desses negócios. Não vai parar com isso aí, vamos Calma, continuar. Essa. Não tem Que pé, Gerson. barril, velho. Isso é doido, velho. Ai, Deus. Mas eu botei as 2 águas aqui em cima, sério. Rapaz. Ou será que eu estou falando isso Vou acreditar- para acalmar? Vou acreditar em você, viu, Léo? Ou estou falando isso para acalmar a situação? Que barril, velho. Ainda bem que tava vazia. A garrafa veio Paulo direto. vai olhar e o A que garrafa veio vai- direto. A garrafa veio direto da Espanha. Bora. Falou de quem, Paulo? Aitor pra mim nota 6, tá? Vou pra nota 6. Ó, Cinco. vamos lá. Ele participou do lance do primeiro gol. Não foi participação, mas usou uma boa bola que fez o goleiro se bater todo. Ele poderia ter dado assistência pra René, se René definisse, era uma assistência dele.
O lance de Matheusinho era uma pré-assistência dele, que seria 50% do gol dele, pela bola que ele acha pra Ramon. E teve uma outra bola que eu não me lembro pra quem agora, eu vou pegar depois de um lance, que ele poderia ter dado uma assistência, mas foi pra Eric. Eric. Que Eric puxa pra lá, puxa pra cá, chuta e a bola vai pra fora. É uma bola que vai pro lado oposto, o Eric pega e ele chapa. É. Que eu até falo, porra, e quando é que a gente teve tanta confiança do cara bater chapado? isso Foi mesmo, perfeito. foi pra Eric. Perfeito. Enfim, então nota 6 pra isso, por conta disso. Mais 6, no jogo desse eu vou cornetar ele. Pelo jogo que ele fez no primeiro tempo, era pra ele ter nota 8 aqui. É. Mas aí ele teve um segundo tempo. René. Fez o primeiro gol. O fato dele ter feito o primeiro gol influenciou diretamente no resultado da partida. Foi um grande mérito dele, foi por oportunismo. Vamos parar por aí. Foi o gol mais fácil da história do Barradão. Foi. Vamos lá. Foi. Mas é gol. René, minha nota é banco pra Kaiser. Não me convenceu. Vou pescar do chat aqui. René 5. 2. Não, é 2 é sacanagem. Não, René 6. Não, 6,5 pelo gol. Vá. Ó, vamos lá. Tirando o lance do gol, que a gente sabe que o gol, eu sei, galera, que o gol é a principal coisa de ser travante e tal. Eu entendo tudo isso e concordo com vocês, beleza. Mas vamos lá. Hoje, tirando o lance dos gols, e beleza, Paulo, foi um jogo que não fez falta e outros jogos podem fazer falta, tá bom. Mas hoje ele teve mais pontos positivos ou negativos. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, tem jogos que Kaiser perde gol, perde primeira bola, não sustenta do pivô, não consegue tirar o time de trás e erra na transição. Ele fez tudo isso no jogo. Hoje, René perdeu 2 gols na cara. Mas ele tem mais coisas boas, à exceção da finalização, hoje. É isso que eu quero dizer. Ele pressionou melhor que Kaiser, mais rápido que Kaiser. É isso que eu consigo tirar. Pressionou mais que Kaiser, né? Segurou mais bola do que Kaiser, atacou o espaço melhor que Kaiser, mas errou como o Kaiser tem errado. E isso pesa pra ser travante. Acho que vou colocar um 5,5, velho. Eu botei 6, né? 6 pelo gol. 5,5. E E você? João foi muito forte aqui, tá? É mais um jogador que só é bom quando a bola não tá no pé. Isso é um ponto de pensamento futuro. Vamos pegar essa frase e pensar para os próximos jogos. Diga, essa. 6 também. Porque assim, ele foi contratado pra fazer aquilo. Ele é especialista naquilo. Ele foi E aí contratado porque falha. ele tá metendo gol em Corinthians, Não é? São Paulo e Copa do Brasil. Ele E foi contratado aqui, por isso. Então, 6 por conta disso. Eric, o 10, 10. mais 10, ou top 3 de mais 10 da história do Canto Rubro Negro. Sem dúvida. Deu chapéu, deu tabaca, botou no chão, cortou pra direita, fez gol, participou de gol. 10. Da Série C pra cá, nenhum jogador do Vitória fez uma partida tão impactante quanto o time do Campeonato Baiano. Nenhum. Teve jogadores que foram bem? Teve. Mas nenhum hoje jogou tanto quanto. Por exemplo, Mateuzinho no passado, eu me lembro que teve um jogo contra o Jacobina, será? 4-1, que ele entra e dá 2 assistências e faz um gol, algo assim. Não foi tão impactante quanto o jogo de Eric hoje. Eric, repito, Eric destoou. Parece quando você tá no segundo ano e pega um time da 6ª série, pô. Vamos lá, no infringir dos ovos ele fez o quê? Um gol e assistência? Mas ele matou o jogo. Não, mas foi um gol e assistência, né? É. O gol de Mateuzinho foi a assistência dele e o gol dele, né? Lucas Silva foi jogada individual. É capaz de ter a assistência dele ali, né? Quem for que só rola a bola pra Lucas Silva, que depois ele sai levando 1, 2, 3, Ancara Messi. Foi. Porque no final é capaz de pintar essa assistência ainda pro Eric. Mas nota 10 e o maior 10 da história. A galera falou no chat, não vi quem foi. Eric versus Juazeirense. Aí, tipo, Eric e Juazeirense versus Neymar contra Naviraense. Perfeito. Foi isso aí. O pior que, velho, E um detalhe, muito bem lembrado não aqui, tem viu, absurdo gente? nisso não. Davi, velho, o seu nome tá 070887777, me ajude, irmão. Mas, ó, e vai muito motivado contra o São Paulo. O São Paulo, esse que ele comeu a bola na última rodada do ano passado. E vai de novo pra falar, vocês não queriam, mas eu jogo bola, tá? Me venderam, né? Peraí. 10, Eric. 10, Eric. Vou descontar agora, ele vai dizer. Não, assim, é um 10, é unanimidade. E assim, é um 10 que a gente dá não só pela partida de hoje, mas pela recuperação que ele vem tendo, que é muito importante. Rapaz, Porque- Gerson, você agora foi além. Foi? Ele foi pra recuperação final da escola e tirou 10. Ele não passou por 6. Exatamente. Ele perdeu na matéria, chegou na recuperação e precisava do 6. Ele meteu 10. Meteu 10. Tô passado de ano. Perfeito. E é um jogador que a gente sabe, que a gente cobra porque a gente sabe que ele pode dar muito mais. Então, 10, unânime e com show de bola. E o principal ponto pra mim a gente sempre cobrou que Eric não pode ser o pior em campo em 3, 4 jogos de Campeonato Baiano. Mas o que ele fez hoje foi além da cobrança. A gente sempre cobrou que Eric tem que impactar e tem que ser atuante e decisivo em jogos desse nível. Hoje ele foi além da cobrança.
Ele foi o extremo oposto. Se nos jogos do Campeonato Baiano ele era o pior em campo, hoje ele não foi um dos que impactaram no jogo. Ele não foi top 3 melhores em campo, aí tem um debate, pode ser Eric, pode ser... Ele foi o melhor com muita sobra. Então ele foi pro lado extremo oposto de um campeonato contra essa mesma Juazeirense, inclusive, se eu não me engano. Ah, não, porque ele esteve... Aliás, ele foi mal no jogo, mesmo com a gente com a mais. A gente falou que Eric não foi bem nesse mesmo jogo. Com a gente com a mais, ele não tava bem. Então foi o extremo oposto, velho. É um cara que a gente cobra, que vai bem em baiano, porque tem bola pra isso. E hoje ele foi além do que a gente cobra. Hoje ele brincou. Desculpa, com todo respeito do Juazeirense. Brincou. Ele brincou de jogar bola. Ele deu uns 2 banhos, 2 canetas, tranquilo. Não, ele pegou um baba hoje, assim, de fim de ano, baba beneficente, que ele joga com um jogador semi-profissional. Então ele brincou, velho. Brincou. Pra adiantarmos, que eu vi agora que Jair Ventura já foi pra sala de imprensa, tá? Passou ele ali a comissão, ele foi pra coletiva de imprensa, passou ali e ainda vai ajustar ali a questão. Vamos para os que entraram no segundo tempo. O Jean, pela assistência, nota 7. Mas foi discreto. 6,5 pela assistência. Vou de 6,5 também. Vamos agora, Zé Vitor SR? Entrou faltando Sem rendimento. 8? Sem rendimento. É engraçado você falar sem rendimento e os caras falam, concordo, não jogou nada. Mas é sem rendimento é a nota, tá? Vamos agora para... Deixa eu ver outro que entrou. Jean falamos, Zé Vitor falamos. Lucas Silva. Pô, gostei, velho. 8. 8 para Lucas Silva. Tá pedindo passagem. 8. 2 excelentes jogadas. Inclusive, se Fabri tinha perdido espaço antes, agora foi com Deus, né? Perdeu mais ainda. Foi com Deus. Perdeu mais ainda. É. Tárzia. 5, Não esperava gostei. mais. 4, não gostei. 4,5. Porque é um jogador que a gente sabe que tem muito mais pra oferecer do que apresentou aqui hoje. Mesmo contra o adversário Juazeirense, todo mundo vai dizer, mas não é parâmetro e tal. Por conta disso, que era pra ele jogar mais ainda. Então, 4,5. Pode Então, seguir, esqueceu de Paulo. algum? Não. Jean, Tá aqui, ó. Tárzia. Zé Vitor, Lucas Silva, Tárzia, Jean e Gabriel. O principal. Gabriel. No final. Gente, Gabriel. a coletiva já começou e só vai acabar o individual pra botar a coletiva, tá? Gabriel salvou o Jean, salvou a pele de Jean, deixar registrado, salvou a pele de Jean, salvou a bola na profundidade, tá? E, na minha visão, concordo com o Paulo, deveria ter saído como futsal fechando a perna, mas o maior culpado do gol não foi ele, foi Edenilson. 6. Pra mim, 6 pra Vão me Gabriel. matar agora, meu Deus do céu. Sabe nada de bola? Que analista você é? E tal, eu tô acostumado. 6. 6 também. 6. Time pra pegar... Já é aquele. É aquele, né? Arcanjo, Natan Mendes, Kaká, Luan Cândido, Ramon, Baralhas Martins de Mateuzinho, vai de Aito, Eric e Kaiser pra gente. Tázer pra Jair Vitória, ainda vai com o Aito. É isso, meus amigos. Acabando o corte aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar. Tamo junto, Gessan. Obrigado. Você que tá no corte, deixa o like, compartilha e se inscreva. Coletiva de Aventura na tela. Vamos lá.